fazendo. Essa é uma voz da gravação, gente, então não fiquem assim assustados. Mas a gente começou a semana passada estudando essa carta importantíssima de prisão do apóstolo Paulo, Atos 28. Ele escreveu 4 cartas que estão aqui destacadas na tela. Esta em azul é a base, ou na verdade, o foco do estudo dessa noite. E semana passada a gente viu aqueles versículos 1 e 2, que era mais a questão da saudação, quem escreveu, para quem escreveu, e a saudação específica de graça e paz, junto com o contexto, tanto de como a igreja iniciou e depois aprofundou raízes com o ministério do apóstolo Paulo em 3 anos, como também a gente viu questões de contexto, assim, da cidade mesmo, dos cidadãos que adoravam, por exemplo, a deusa Diana dos Efésios ou Ártemis para os gregos, algumas outras religiões com as quais eles estavam envolvidos. Aí o templo de Diana, né, a projeção dele, a gente só tem uma coluna lá no local onde foi o templo de Diana. A gente viu também as questões comerciais. Em Porto, em Éfeso, tinha 3 estradas que levavam à cidade, então ligava do Oriente ao Ocidente, então muito comércio, e eles investiam na beleza da cidade, inclusive, pórtico de entrada. As estradas eram boas estradas, essa aqui, por exemplo, com mármore no chão. Aqui tinha algumas colunas, às vezes enfeitando, às vezes tochas aqui à noite para iluminar. E aí tinha a Ágora, um local aqui público, onde eram resolvidas as questões administrativas da cidade, mas também onde tinham a fila das e aí ficaram lá conversando sobre aquela questão de Diana, que os artífices estavam perdendo suas vendas. E a gente viu então um pouco de tudo isso, fez alguma ligação, e hoje, especificamente, a gente vai estudar uma visão panorâmica geral dos versículos que a gente vai tratar, dos versículos 3 a 14, e aí já entramos nos versículos 3 a 7 também, para que a gente possa crescer juntos. Mas, pensando sobre a mensagem, sempre que a gente vai iniciar uma carta, é bom dar um panorama geral da carta. Isso é como se a gente fosse conhecer uma floresta. Ao invés de ir olhando florzinha por florzinha, a gente dá uma passeada geral, olha a beleza no geral, e depois sim vai olhando os aspectos, cada florzinha, e é o plano, então, para essa noite e depois para as próximas semanas também. Mas o ponto central da carta de Paulo aos Efésios é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo. E continua fazendo hoje através do Espírito Santo e da sua palavra, com a finalidade de edificar a sua nova sociedade no meio da velha sociedade. Eu estou chamando de nova sociedade, mas é a igreja. Você conhece mais como igreja. Por exemplo, quando começou a igreja em Atos 2, o Pedro, em Atos 2:40, com muitas palavras, salvai-vos da geração perversa, salvai-vos da geração corrompida. De maneira que o evangelho nos chama para sair, virar as costas para a velha sociedade e fazer parte da nova sociedade de Deus, que é constituída por ele, por Jesus, o Espírito e o seu povo, que ele está santificando e redimindo. E aí vai nos contar, então, como é que Jesus Cristo verteu o sangue dele numa morte sacrificial pelo pecado, e depois ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, e aí ele foi exaltado muito acima de qualquer poder concorrente, ao lugar de suprema honra, tanto no universo como na igreja. Ele é o cabeça da igreja. E aí a gente vai ver isso do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10. É a nova vida em Cristo. Nós que estamos em Cristo, nós compartilhamos desses eventos magníficos. Nós também fomos ressuscitados como ele foi. Nós da morte espiritual. E também nós fomos exaltados às regiões celestiais, estamos identificados ali com o Senhor. Ele vai dizer isso em Efésios capítulo 2, versículo 6. E aí, como resultado dessa obra histórica, nós somos a igreja. Nós somos a nova humanidade que ele está criando em Cristo, que inclui gente de qualquer nação. Inclui os judeus, que já esperavam por isso, mas inclui os gentios, e isso em pé de igualdade. Estamos reconciliados com Deus na igreja e também uns com os outros. Ele vai dizer que agora nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo, a gente é até o templo do Espírito Santo. Efésios 2, 20 a 22. E aí é o que vai tratar aqui, Efésios 2, 11 a 3, 21, vai ser um pouco disso que a gente vai conversar. E aí esses são os 3 primeiros capítulos da carta, que é uma sessão mais doutrinária, mas aí depois ele vem para uma sessão mais prática. Já que a gente foi formado pela graça como povo de Deus, que padrões que ele espera de nós agora
e somos povo, família, filhos dele. E também vai falar sobre os novos relacionamentos para os quais ele nos chamou. E aí, então, quando ele tratar sobre os novos padrões, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, ele vai falar sobre unidade, mas é uma unidade na diversidade. E aí, 4:17 até 5:21, ele vai falar também sobre santidade, o processo de se tornar como Jesus Cristo é. E o 5:21 é um versículo de transição, é uma ponte. E aí, de 5:21 até o capítulo 6, versículo 18, ele vai falar sobre os novos relacionamentos. E aí a gente vai subdividir em duas partes. Capítulo 5, 21 a 6, 9, os relacionamentos de harmonia que ele espera dentro da nossa família cristã, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, trabalho, essa coisa toda. E aí depois ele vai falar sobre um outro tipo de relacionamento onde há um conflito. Satanás, ele está tentando com os principados e os potestades destruir-nos. E aí a gente tem que ter estabilidade nessa batalha, nessa luta. Como ter estabilidade nessa luta? É o que ele vai trabalhar de 6:10 a 18. Depois, 19:20, ele faz os pedidos de oração, e aí tem algumas questões pessoais finais, e aí ele termina desejando graça e paz, como ele também iniciou. E depois que toda essa era encerrar, nós vamos estar com Cristo para toda a eternidade, de maneira que essa é a visão panorâmica da carta, uma carta incrível, e a gente vai estar, então, detalhando nas próximas semanas essas maravilhas. Agora, olhando para Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, que é a nossa primeira sessão maior da carta que a gente vai observar, o que a gente tem dos versículos 3 a 14 é uma explosão de louvor de Paulo. Os comentaristas chamam de doxologia. No grego, doxa significa glória, logia, palavra. Tem uma palavra de glorificação a Deus, uma explosão de louvor, de exaltação. É um hino de glorificação a Deus pelo fato de que em Cristo ele realizou grandes coisas para nós, como povo dele. E Paulo, então, começa com esse hino de louvor. São 12 versículos que formam uma única sentença. As palavras vão fluindo da boca do apóstolo Paulo numa corrente contínua. Se vocês notarem, mesmo do português, não tem nem ponto final. Do versículo 3 a 14 é só vírgula que ele vai colocando e flui louvor atrás de louvor. E essa explosão espiritual faz com que a gente entre nessa carta ou nessa epístola por um portal espiritual magnífico. Existe esse trecho, é um trecho cheio de cor, é um trecho cheio de movimento, de grandeza eterna. Paulo vai nos colocar, através do olhar da fé, logicamente, nas regiões celestiais. A gente vai ver nessa noite o que significa essas regiões celestiais. Mas se a gente nota Efésios 1:3, considera comigo, e daqui a pouco eu paro com a minha explosão inicial de palavras aqui também. Mas olha o que ele diz em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa, então, louvando a Deus por nos ter abençoado com toda a bênção concebível. E aí ele está fazendo, talvez, uma referência deliberada à divindade ou trindade, para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Porque a origem da bênção é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A origem das bênçãos espirituais e todas as bênçãos está no nosso Deus. A esfera dessas bênçãos. Onde é que a gente vai encontrar? Em que ambiente a gente encontra essas bênçãos? Se nós estamos ligados a Deus Filho. Porque ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Finalzinho do versículo 3, em Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados. E fora desse campo, não tem nenhuma bênção. Até depois, no livro de Colossenses, vai nos falar que todas as riquezas estão em Cristo. Eu creio Colossenses capítulo 2, versículo 3, se não estiver me falando a memória nesse momento. Mas depois da esfera, a natureza. A natureza da bênção é espiritual. Nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais, e elas são espirituais não apenas por pertencer à nossa alma, mas porque elas derivam do Espírito Santo. Apesar de não estar citando o Espírito Santo no versículo 3, depois no versículos 13 e 14,
vai mostrar sobre a obra do Espírito Santo. De maneira que a gente pode estruturar esse texto, a gente está falando de estrutura ainda, a gente não está se aprofundando. De versículos 4 a 6, tem o trabalho de Deus Pai elegendo. Versículos 7 a 12, tem o trabalho de Deus Filho redimindo. E depois, versículos 13 e 14, tem Deus Espírito Santo selando e até garantindo, de maneira que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos no processo de toda a sorte de bênçãos espirituais. Logicamente, esse esquema é muito bem ajeitadinho, né? Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, versículos 13 a 14, a gente vai ver que o trabalho deles se entrelaça e, na verdade, eles estão fazendo tudo ao mesmo tempo, todas as coisas juntos, numa unidade para salvar a humanidade. E se vocês notam, cada estrofe, porque se é um hino dos versículos 4 a 6, a gente está acostumado a cantar hino, né? Tem uma estrofe e o coro. A estrofe e o coro. A estrofe e o coro. Versículos 4 a 6, então, a estrofe do Pai elegendo, e aí no versículo 6, tem para louvor da sua gloriosa graça. Se o versículo 7 a 12 tem o Filho redimindo, o versículo 12 termina entrando no coro para louvor da sua glória. E aí, se versículos 13 e 14 tem o Espírito selando, termina para louvor da sua glória, é o coro desse hino aí, e assim fica estruturado, então, para que a gente possa entender onde é que a gente está pisando nos versículos 3 até o versículo 14. E aí, incomodando vocês mais um pouquinho para essa introdução, se a gente nota rapidamente Deus Pai como origem de toda a bênção, versículo 13, ele nos tem abençoado. No versículo 4, ele nos escolheu. No versículo 5, ele nos adotou como filhos. No versículo 6, ele nos concede a sua graça. Graça essa, no versículo 7 e 8, ele derrama até de maneira abundante sobre nós. E versículo 9 e 10, Deus Pai desvenda para a gente, em graça, a sua vontade. E o parágrafo inteiro, então, está repleto de Deus Pai, derramando amor, graça, misericórdia, desenvolvendo o seu plano eterno e salvando a humanidade pecadora. E Jesus, como Deus Filho, ele é a esfera, então, de todas as bênçãos. É em Cristo que Deus nos abençoou no tempo, mas também nos abençoou já na eternidade. É em Cristo que a gente recebe a graça da redenção, a graça do perdão. É em Cristo que os primeiros crentes judeus, versículos 11 e 12, foram feitos povo de Deus, e é em Jesus também que os primeiros crentes gentios foram selados com o Espírito Santo, versículos 13 e 14, e é em Cristo, então, que Deus está revelando o seu plano eterno, versículos 9 e 10. E nos versículos 13 e 14, tem Deus Espírito Santo aí, concedendo suas bênçãos espirituais, selando, garantindo-nos como propriedade de Deus, enchendo-nos de vida e de esperança para toda a eternidade. Então, a fim de colocar essas bênçãos, ou o fato dessas bênçãos acima de qualquer dúvida, Paulo acrescenta essa expressão aí, regiões celestiais. Ela ocorre, Luiz adiantou para a gente semana passada, muito bem, ela ocorre 5 vezes, essa expressão, que já aparece no versículo 3, no livro de Efésios. E aí, as regiões celestiais refere-se ao mundo invisível, e por isso tem que olhar com a fé, da realidade espiritual. Não é porque a gente não enxerga com o olhar físico as regiões celestiais que é menos real que o mundo físico. Pelo contrário, aquele mundo é muito mais real porque aquele mundo é eterno. E esse mundo da realidade espiritual, então, é a esfera em que os principados e potestades continuam a operar. Está em Efésios 3:10, em Efésios 6:12. Principados e potestades, anjos do bem, mas também anjos do mal. Mas esse local das regiões espirituais, Efésios capítulo 1, no versículo 20 a 22, é o local onde Cristo está assentado como rei, muito acima de qualquer rival do mal, muito em cima de qualquer anjo caído do mal, muito acima de Satanás. E é nesse lugar, Efésios 2:6, para onde a gente foi ressuscitado. Portanto, estamos reinando com Cristo. E é por isso que nessa região a gente tem toda a sorte de bênção espiritual. Ora, se há uma região onde existe uma batalha entre o bem e o mal, Deus de um lado, Cristo de um lado, Espírito de um lado, Satanás do outro e os anjos do mal do outro, nessa batalha espiritual, e nós estamos desse lado, reinando com aquele que reina sobre todas as coisas, a gente está abençoado. E as pessoas que estão escravizadas aqui, Efésios 2:2 vai dizer que Satanás domina sobre as pessoas que vivem na desobediência. O evangelho é pregado para arrancar elas de lá, para que também elas sejam abençoadas e possam caminhar rumo, então, à vida eterna.
Então, o ensino do versículo 3, como introdução, ele é extremamente importante. Por quê? Por que ele é extremamente importante? Toda a bênção do Espírito Santo nos é concedida pelo Pai, se nós estamos no Filho. Nenhuma bênção é negada. Naturalmente, a gente pode aproveitar para crescer em Cristo, para sermos transformados na sua imagem. Mesmo assim, nós precisamos entender, se nós estamos em Cristo, toda a bênção espiritual já é nossa. A gente vai estudar, então, quais bênçãos são essas, dos versículos 4 a 14, e depois, na segunda parte, semana que vem, ou daqui a 2 semanas, de 15 a 23, ele vai orar para que a gente abra os olhos e entenda tudo que a gente já tem, se aproprie e viva a liberdade e as riquezas que nós temos em Cristo. Desculpem a introdução mais longa, mas fique à vontade para que você possa fazer os seus comentários. Tudo bem, meus amados? Com todos? Então, deixe-me te mostrar o plano para que a gente possa agora conversar de uma maneira detalhada desses versículos 3, ou do 4 ao 14. Porque o que Paulo fez foi declarar o princípio geral, né? Todas as bênçãos espirituais nos são doadas por Deus, se nós estamos no Filho. Agora, é preciso olhar para os pormenores. Que bênçãos espirituais são estas? Os versículos 4 a 14 estão aí para esclarecer. Tem relação com o passado, a bênção passada da eleição, e esse passado é passado mesmo. Ele vai falar sobre antes da fundação do mundo. Essas bênçãos têm relação com o presente. Nós somos adotados na família de Deus como filhos, e tem relação com o futuro também, e eu estou falando do futuro eterno, a redenção final das nossas almas, versículos 13 e 14, que o Espírito Santo em nós é um selo e uma garantia da redenção final, da nossa adoção final, para que estejamos para sempre com o Senhor. As primeiras duas a gente vai observar nessa noite, e a outra, depois a gente observa a semana que vem com alguns outros aspectos também. Tranquilo? Vou tirar essa tela para conseguir pelo menos observar. Quem estiver com a tela aberta, aí a gente consegue se ver face a face, do outro jeito eu não consigo ver vocês. Mas algum amado gostaria de ler para a gente versículos 4 até o versículo 6, Efésios 1, versículos 4 a 6, para a gente começar a explorar essas riquezas aí. Eu posso ler. Obrigado, Rô. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Muito bom. Muito obrigado, Rosana. Então, notaram o versículo 4, ele começa dizendo assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para a meta sermos santos e irrepreensíveis. Muito bom. Então, lembra que quando Paulo escreve essa carta, Efésios 3:1, Efésios 4:1, Efésios 6:20, ele está preso. Mas apesar de estar o corpo dele preso, a mente e o espírito de Paulo estão livres. E a mente dele começa a pensar sobre as grandezas de Deus, a grandeza do plano eterno de Deus, e isso faz com que o espírito livre de Paulo adore o Senhor com toda a intensidade dele. De maneira que a gente observa a nossa vida, faz toda a diferença.
Se a gente tem um olhar espiritual cego, é provável que numa situação dessa, ao invés de louvor, teríamos murmuração, mas Paulo está com um olhar espiritual aguçado. E depois, Efésios 1:18, ele vai pedir que o olhar espiritual dos irmãos também possa enxergar aquilo que ele está enxergando e descrevendo através do louvor dele. Mas olha para onde ele voltou a mente dele, para um passado, mas um passado de antes da fundação do mundo, antes de ter começado o tempo, antes de ter começado a história da humanidade, a época em que somente Deus existia na perfeição do ser dele, com Jesus e com o Espírito Santo. Naquela eternidade, Deus fez alguma coisa. Deus firmou um propósito na mente dele. E o propósito que Deus firmou na mente dele dizia respeito tanto a Cristo, o seu Filho unigênito, como a nós. Deus definiu em Cristo nos tornar filhos adotivos dele. É o que ele vai acrescentar depois no versículo 5. Nos predestinou em amor para a adoção de filhos. Mas nota a declaração enfática no versículo 4. Nos escolheu nele, é a frase. Deus, na mente eterna dele, colocou nós e o Filho dele unigênito, Cristo, no pensamento. O que Deus resolveu? Qual foi o propósito dele na eternidade? Ele resolveu tornar-nos, mas quando a gente ainda nem existia, em filhos dele, através da obra redentora do Filho, que nem tinha sido realizada ainda. E isso surgiu do favor completamente imerecido de Deus. Isso surgiu da sua graça, do seu coração bondoso, do seu coração cheio de amor. Porque ele, está dizendo no versículo 4, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso quer dizer, na presença dele. O que mostra que Deus, na mente dele eterna, quando ele fez essa escolha de formar uma família composta por filhos que ele iria adotar para ser santos e irrepreensíveis, ele sabia que existia a forte possibilidade de queda. Ele sabia que existia a forte possibilidade do pecado. E por isso, na mente dele, para a formação dessa família, estávamos nós de um lado, mas o seu Filho perfeito, Jesus Cristo, do outro, que teria que fazer um sacrifício se isto fosse necessário. E aí, então, o que nós merecíamos até, na mente de Deus, antes de nos criar, é até julgamento, e não adoção. Mas antes da fundação do mundo, se existe a queda do homem, Deus, então, já tem o plano que ele começa a desenvolver na história, para que aquilo que ele pensou possa se realizar, e é o que nós vemos aqui hoje diante dos nossos olhos, que é a igreja do Senhor. Mas nota 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. E 10. Paulo está encorajando, nessa que é a última carta dele, o Timóteo a não se envergonhar dele. Tem muita gente que se envergonhou e já abandonou, né? A gente sabe, 1,15, Fígelo Hermógenes, pessoal da Ásia, e ele está encorajando Timóteo a que não tome o mesmo caminho. E aí, então, mas não é para se envergonhar dele, Paulo, e nem do Evangelho. Porque, versículo 9, o Evangelho nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de criar o mundo, e foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, um plano de graça na mente eterna de Deus. Se o homem peca, meu filho desce e sacrifica numa cruz para limpar os pecados deles, e assim eu tenho a minha família formada. Então, nota que no plano de Deus exclui-se
todo o orgulho e mérito humano. Deus nos escolheu na mente eterna dele em Cristo, não por encontrar algo especial em nós, mas porque há algo especial nele. Ele tem um amor eterno destinado para os homens, destinado para a humanidade. E essa é a razão do louvor de Paulo e do porquê nós também devemos louvar a sua gloriosa graça. Fica aberto para os seus primeiros comentários em cima desse pequeno trecho inicial. Josué, a pergunta, quando tu fala sempre nós e nós, é somente os cristãos, aqueles que se batizaram, aceitaram o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador e receberam o Espírito Santo. Não a humanidade que não aceitou. Tá, obrigado. Excelente, é uma das discussões que a gente vai fazer essa noite, mas bom raciocínio, Giovanni. Irmão, o Giovanni tocou assunto que... Boa noite primeiro, né? Tudo bem, Paulinho? De tudo para terminar aqui, para poder estar aqui. O Giovanni tocou um assunto interessante mesmo, né? Você falou que a gente vai discutir bastante. Porque, assim, nós, né, cristãos, claro, temos também as pessoas que se dizem cristãos. Os católicos, por exemplo, vamos dizer assim, né? Mas tem aquelas pessoas que acredita que são espíritas, acredita em Jesus também. Então, o Giovanni fez uma questão que até eu ia perguntar exatamente o que o Giovanni perguntou, irmão. Giovanni, que assim, isso está destinado a nós, cristãos, os que estão vinculados à sã doutrina, né? Mas porque outros também acham, né, que possa estar incluso aí, mesmo aqueles que não seguem nenhuma religião, no caso. Bom, vou deixar depois, você vai estar colocando... Não, já que são dois irmãos que já raciocinaram assim, com base naquilo que argumentei nos primeiros versículos, vamos pensar sobre isso agora. Então, Deus fez uma escolha antes de fundar o mundo. E Deus, diz versículo 5, até predestinou a adotar como filhos. E aí existe até muita confusão no próprio mundo evangélico. Os calvinistas, por exemplo, acreditam numa predestinação arbitrária de Deus, que Deus, na mente eterna dele, já escolheu quais pessoas vão ser salvas e quais ele vai condenar. Mas o texto não diz isso. A predestinação de Deus não é uma predestinação pessoal. Eu escolho salvar a Helena e aí eu escolho condenar o Giovanni. O que Deus se predeterminou, e nisso está a escolha dele, é salvar todos aqueles que estão num grupo determinado, em Cristo. Foi isso que Deus se predeterminou a fazer antes da fundação do mundo. E a obra que Cristo realizou na cruz, potencialmente, deu a possibilidade a Deus de ofertar a salvação a todos indistintamente. E por isso o evangelho é pregado. Assim, por exemplo, Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados". E é uma mensagem para qualquer pessoa que está debaixo do sol. Até o final de Apocalipse, antes de Apocalipse, vamos em Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Do ponto de vista de Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Até 1 Timóteo 2 vai dizer isso, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apocalipse 22:17 tem o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizendo: venham. Aquele que está ouvindo aquela mensagem de Apocalipse, também, de posse dela, está dizendo: venham. Qualquer pessoa que estiver com sede de salvação, beba de graça da água da vida. O que mostra que Deus quer salvar a todos. Até os braços abertos de Cristo na cruz talvez seja um símbolo disso, né? Ele está querendo abraçar e salvar toda a humanidade. Agora, da parte do homem, a gente não chegou ainda. Como é que o povo em Éfeso foi salvo? Olha, Efésios 1:13.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. É preciso que o homem escute o evangelho e escolha aceitar o evangelho. Desde o princípio, mesmo na criação do princípio, Deus cria o homem e dá a liberdade de escolha para o homem. E agora, na sua questão de redenção, ele também, potencialmente, ele pode salvar a todos mediante Jesus. E o evangelho é pregado. Mas, de novo, tem a livre escolha dos homens. Eles podem escolher crer em Cristo e ir às águas do batismo, ou podem escolher rejeitar. Mas Deus não vai mudar uma vírgula do plano, porque a escolha e a predestinação, Cristo já escolheu antes. A palavra predestinado quer dizer escolher antes. Deus já escolheu antes aqueles que seriam salvos e que fariam parte de sua família. Aqueles que estiverem em Cristo. Essa é a ideia. Jô, tem um exemplo muito bom do irmão Allen a respeito disso. Até estamos em época de provas aí dos pais que já pediram orações para seus filhos. Um professor chega na aula para todos os alunos. Amanhã tem prova. Quem estudar, passará. Ele não está dizendo quem vai passar, Giovanni, Maria, João. Ele está predestinando. Quem estudar, vai passar. Mesma coisa é Cristo. Quem aceitar meu filho como Senhor e Salvador e se batizar, será salvo. Excelente, excelente. Deixa eu falar alguma outra coisa para vocês antes para que a gente possa dar sequência a um outro pensamento. Os filósofos estudam muito isso, que se chama metafísica, é o estudo do ser. E aí, eu não vou complicar a explicação disso, que isso é uma matéria muito difícil de estudar, das matérias mais difíceis que existem, e eu tenho que explicar de uma maneira clara aqui, para que a gente possa entender essa questão toda, né, de criação. Mas quando, então, Deus decide por criar a humanidade e dar à humanidade liberdade, tudo o que existe no universo existe potencialmente e em ato. Quando Deus criou a humanidade com liberdade, potencialmente pode ser que a humanidade pecasse. E foi o que de fato depois veio a acontecer em ato. E como o ato do pecado aconteceu, Deus já tinha no seu plano eterno, potencialmente, a maneira pela qual ele iria resgatar o homem. E isto, através de Cristo, aconteceu em ato. Cristo desceu aqui e numa cruz se sacrificou pelos nossos pecados, capítulo 1, versículo 7. Agora, potencialmente, toda a humanidade pode ser salva. Mas para que o ato de salvação aconteça, a humanidade tem que escolher aceitar o amor de Deus em Cristo, ir às águas do batismo, ter os pecados perdoados, receber o Espírito Santo, como fala Efésios 1, 13 e 14. E aí vão ser conduzidos em santidade rumo ao céu. Dá para entender esses pontos, queridos? Hein, Jô, eu fiz uma pergunta, eu não quero assustar com a minha reflexão os irmãos aí. Eu estou fazendo aquele curso A Volta de Cristo, eu e alguns que estão aqui na tela junto da igreja, e a pergunta que eu faço, Sim. nós conhecemos Cristo e Deus, a palavra, pela Bíblia, nós pela fé. Nunca vimos Deus, nunca vimos Cristo, nunca vimos os anjos. Satanás conhece Deus, Satanás conhece os anjos, ele é um anjo caído. Por que será que ainda Satanás não... Ele sabe que vai ser condenado, ele já sabe tudo, que Deus é poderoso. Por que será que ele não se arrepende, né? Aí acaba com tudo isso, né? É uma coisa que é na minha reflexão. É que Satanás, talvez na origem do termo, tem a ideia de aquele cuja essência é má. Não existe nenhuma bondade nele. E aí a ideia dele é João 8,44, que Jesus colocou nesses termos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é um homicida. A ideia dele é fulminar mesmo com a família de Deus. E ele faz isso através de um engano. Ele foi o pai da mentira desde o princípio.
E por isso nós precisamos estar muito fundamentados na verdade para não sermos enganados também. Agora, uma outra coisa, às vezes ilustração ajuda nessas coisas todas que a gente está refletindo, né, para a gente pensar sobre esse plano de salvação incrível que nos emociona. Num reino muito distante, um soberano decidiu baixar o seguinte decreto: se alguém for pego roubando debaixo do meu reinado, no meu território, os braços vão ser arrancados e os olhos serão vazados. Um longo tempo, por causa dessa lei, ninguém ousou roubar nada de ninguém. E aquele reinado viveu em paz nessa área dos relacionamentos. Ninguém furtava de ninguém. Depois de um longo tempo, alguém entrou na presença do rei e disse: olha, pegamos alguém, um cidadão no reinado, roubando. E o rei prontamente disse: olha, nós temos uma lei e ele precisa ter os braços arrancados e os olhos vazados. E a resposta de quem trouxe a notícia para o rei foi a seguinte: ok, rei, nós faremos isto, porém, a pessoa que roubou é o seu filho. Qual seria a sua solução para esse dilema? Você vai ser justo? Completamente justo? Você vai ser literal e vai cumprir a lei? É seu filho. Aqueles que não têm filhos aqui talvez não entendam tanto o poder da ilustração, mas para quem é filho, o que você faria? Você ia arrancar os braços do seu filho e vazar os olhos dele? Difícil, né? Difícil dilema. Qual foi a solução de Deus? Forte, né? Desceu aqui em carne, na pessoa do Filho, e foi Jesus que teve os olhos vazados e os braços arrancados para que nós pudéssemos ser livres dessa situação. Desde o princípio, a humanidade sabia que se nós pecássemos, nós iríamos morrer. E Deus tem que ser justo. Deus não vai deixar de ser justo. Mas como resolver o dilema? Como ser ao mesmo tempo justo e amoroso? A resposta é o centro do que nós estamos conversando. Em Cristo, nós temos toda a sorte de bênção espiritual. Porque Deus satisfez a justiça dele. Não é que Deus não tenha sido justo, mas ele puniu nele mesmo, ou puniu no Filho. E assim ele pode ser ao mesmo tempo justo e amoroso conosco, dando-nos a possibilidade. Se você aceita a cruz de Cristo e o sangue derramado, você é um filho adotado em amor. Como é que tá meu som aí, José? Tá baixo ainda? Tá baixinho, João, mas vamos ver se a gente te escuta. Vai lá. É que ele tá de fone, se ele tirar o fone, não fica mais alto, José? Do aparelho? Tá de fone, João? Vamos ver se tirar teu fone a gente ouve melhor, João. Tá, vou tentar. Nada, João. Nada. Tá baixo ainda? Melhorou. Aí eu saí um pouco. Vai, tenta lá. Tá, eu tenho um comentário que diz assim, ó. Diferente de várias das outras cartas que Paulo escreveu a Éfeso, não lida com nenhum erro ou heresia em particular. Paulo escreveu para expandir os horizontes de seus leitores a fim de melhor compreender as dimensões do propósito eterno de Deus e da sua graça, passando a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a sua igreja. A carta começa com sequências de declarações a respeito das bênçãos de Deus. Então, eu acho que eu entendi assim, isso que o Giovanni falou, de a gente não compreender, né? Vamos olhar para Judas, como é que a gente, né, vai compreender as atitudes de Judas? Como é que nós vamos compreender quando a Bíblia fala que aqueles que se acharem fortes se cuidem para não caírem? Então, eu acho que é baseado
sabe, na maior compreensão, aquele que busca a maior compreensão e vê o poder da palavra e do plano de Deus, né? Eu acho que acredito que vai ser mais difícil a pessoa abandonar, como muitos irmãos aí, né, saíram, hoje estão na denominação. Eu acho que existe uma total entrega, né, para que a gente não caia e veja, né, e glorifique a Deus com atitudes, né, e ame através da fé. Que aí eu acho que nós vamos talvez compreender um pouquinho o que essas coisas aconteceram lá no passado, né? Sim, excelente, João. Excelente. Vocês notem que a gente apenas começou as reflexões do plano eterno de Deus e espero que já esteja nos enchendo de motivação para, como Paulo, a gente encher os nossos lábios do mais perfeito e puro louvor ao nosso perfeito Deus que nos ama tanto. Agora, a gente tem que... João, Opa, Papito, contigo, Papito. Que bom ouvir tua voz. Tem algumas coisas assim que, por exemplo, essas questões levantadas são importantes para que a gente possa pensar, né? Mas o que acontece? Deus estabeleceu alguns requisitos para que nós sejamos cristãos, né? Para que nós possamos pertencer à família dele. E já foi dito aí, né? Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, ser batizado, enfim, ser fiel até o fim. Então, esses são os requisitos, e não há outra maneira, né? Como alguém que é brasileiro, que vai passar num concurso público, lá tem alguns requisitos que eu preciso preencher, idade, etc. Não havendo isso, eu não vou passar no concurso, ou não vou preencher aquele requisito para exercer determinada função. Então, Deus estabeleceu requisitos, né? E chamou todos os homens têm acesso, digamos assim, a esse concurso, né? E Deus dá liberdade para que a gente possa se esforçar para preencher. E evidentemente que nós temos um plus a mais, né? Porque diferentemente de algo humano, não basta só o nosso esforço, nós temos a graça de Deus. Então sempre reconhecer que por maior que sejam os nossos méritos, a nossa salvação é gratuita. No que diz respeito a Satanás, eu sempre lembro daquela passagem de Deuteronômio 29, né? Que Deus revelou para nós e para os nossos filhos. Tem certos assuntos que nós não vamos compreender, nós vamos morrer sem compreender, embora eu tenha entendido a pergunta do Giovanni. Então, o fato é que Satanás, desde o princípio, como tu já referiu aí, pecou, né? Ele se tornou homicida e ele reiteradamente continua no seu intento, tanto que em Lucas 4:13, se eu não estou enganado, depois de Jesus vencer todas as tentações, Satanás se retira esperando nova oportunidade. Então ele não desiste, ele se inclinou a fazer isso e Deus permite, né? Deus deixa que nós venhamos a fazer aquilo que nós desejamos. Isso aconteceu ao longo da história com Faraó e com tantos outros homens, com José, que, por exemplo, decidiu não pecar. Ele poderia ter pecado com aquela mulher, mas ele decidiu não pecar. Então, são decisões que nós tomamos e Deus tem requisitos, né? E nós temos a decisão de preencher ou não os requisitos, de obedecer ou não a Deus. E Satanás, ele vai continuar esse intento dele, né? Porque ele já está, como tu falou a respeito desse argumento que tu usou do pai aí, do rei lá, que estabeleceu uma lei, né? De cortar braço, enfim, furar o olho de quem pecasse, de quem ferisse a lei. Isso aconteceu com Davi, né? Quando Davi recebeu aquela sentença que foi dito a ele, é você essa pessoa, né? É você que tomou a mulher do próximo, foi você que assassinou. Então, ele caiu em si e se arrependeu dos seus pecados, né? Então, o que acontece? Nós precisamos cair em si, mas Deus vai permitir que as nossas inclinações, que o nosso desejo seja cumprido. Não quer preencher os requisitos, não quer fazer a vontade de Deus, vai estar fora da família de Deus, né? E, enfim, esse é o meu comentário. Não sei se fui bem explícito aí. Tranquilo, foi sim. Excelente. Obrigado, João. Papito. Agora, E aí, Jô? opa, Vini? quem fala? Vini? Fala, Vini. E aí? E aí, Bom Jô? ouvir tua voz.
Tu sabe que eu tenho dificuldade para entender muita coisa, né? Mas o tio aí agora deixou bem explicado aí. Beleza, tio? Excelente. Certo, Vini? Muito bom, Que Deus Vini. te abençoe. Bom te ouvir. Valeu, tio. Beijo. Obrigado pelo encorajamento um para o outro aí. Fala, Rô! Contigo, minha amada. Só uma coisinha rapidinha. Eu penso assim, que Satanás, ele sempre quis ter adoradores, né? Ele sempre foi invejoso, sempre teve inveja do Senhor. Então, ele até é um motivo, né? Que ele caiu, que ele queria ser maior que Deus. Então, ele quer os seus adoradores, né? E Deus, tipo, dá a chance da pessoa não ir pro reino dele, né? O reino de Satanás, que ele quer um reinado, ele quer os seus adoradores, assim como tem Deus. Então, acho que uma das tarefas dele, dos objetivos dele, é fazer com que mais pessoas vá para o inferno, né? Para ele ter mais adoradores. Ele ousou até, né, Rosana? Um bom ponto teu, ele ousou até tentar que Jesus, que era 100% divino e 100% humano, em humanidade, dobrasse os joelhos e adorasse a ele. Tem toda a razão. Hein, Jô? É isso aí. Talvez eu não me expliquei bem, talvez. A minha reflexão não é pergunta, porque eu não vou ter resposta. Se nós que erramos e pecamos, temos a humildade de reconhecer os nossos erros e aceitar Cristo, o Senhor, como Salvador, quanto mais Satanás, que conhece Deus pessoalmente, que conhece todo esse poder celestial, essa briga celestial, como é que ele não consegue reconhecer e aceitar Deus como Senhor? Essa é a minha reflexão minha, não é nem pergunta. Eu entendo. A gente tem homens assim, né, Giovanni? A gente tem homens que, apesar de todo o amor de Deus, endurecem de tal forma que decidem viver sem o Senhor para sempre. Agora, pensa comigo dos versículos 5 a 8, eu vou falar sobre a bênção presente que a gente tem da adoção, porque aquilo que Deus arquitetou na eternidade, pouco a pouco ele foi revelando esse mistério na história, através dos profetas, e no tempo, ou na plenitude do tempo, como fala Gálatas 4:4, de fato, Cristo fez carne e realizou. Mas esses primeiros versículos de Efésios me encorajam no seguinte sentido: puxa, eu estou em Cristo, vocês estão em Cristo, nós estávamos na mente de Deus, na eternidade. Ele viu você, nesse momento, salvo, adotado como filho, para adorar Ele agora e para toda a eternidade. Então, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nota bem, se estamos em Cristo. E essa é a chave para a compreensão das consequências presentes da nossa eleição. A eleição de Deus tinha como objetivo a nossa adoção. E aí, quando as pessoas nos fazem assim a pergunta do porquê, né, Deus continuou a criação, quando ele sabia da possibilidade da queda da humanidade, uma resposta que a gente pode dar é que Deus nos destinou para uma dignidade muito mais alta do que a própria criação. Deus pretendia nos adotar como filhos e filhas na família dele. Eu não sei para você, mas é incrível essa frase: eu sou filho de Deus. Você é uma filha de Deus. É com humildade e alegria que a gente fala isso. E na lei romana, que faz parte do contexto da carta de Paulo, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. É por isso que ele pode dizer, Paulo em outra carta, Romanos 8:17, que nós somos co-herdeiros juntos com Cristo. Agora, o Novo Testamento ele tem muito a dizer acerca dessa posição de filiação. Fala sobre privilégio, porque é um grande privilégio ser filho de Deus, mas fala também sobre responsabilidade. E essas duas verdades já estão mencionadas aí nesses versículos. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre o privilégio. A gente sempre quer começar com coisas positivas, né? Mas somente aqueles que foram adotados na família de Deus podem dizer aquilo que está descrito aí no versículo 7 e 8, no qual, em Cristo, né, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Por causa
do fato de que somos filhos através da obra redentora de Cristo na cruz, nós podemos agora ter livre acesso a Deus na qualidade de nosso Pai. E essa confiança que nós temos vem dessa verdade de que nós fomos redimidos e perdoados. A palavra redimidos vem de redenção. Significa liberdade conseguida mediante o pagamento de um preço. E foi aplicado especialmente naquele contexto do mundo greco-romano a libertação de um escravo. Por exemplo, se a gente ficasse escravo de alguém, contraímos uma grande dívida, não temos como pagar. Nós iríamos ficar como escravo de alguém para sempre. Ou nascermos escravos. Essa é uma condição que jamais iríamos conseguir nos libertar naquela sociedade em que havia escravidão. Salvo se alguma outra pessoa bondosa viesse com dinheiro, muito dinheiro, e pagasse, pagando realmente para o nosso dono a nossa liberdade. Ora, por causa do pecado, a gente ficou escravo de Satanás. Isso vai dizer Colossenses 1,13, nós estávamos debaixo do império das trevas. E aí Jesus, com o seu sangue, pagou a nossa liberdade. Lembra do que diz 1 Pedro 1,18-20, ele vai dizer assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do fútil procedimento de vocês. Pelo contrário, foi mediante o precioso sangue de Cristo. Conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, como a gente está vendo aqui. Mas foi manifestado agora, diz Pedro, por amor de cada um de vocês. E esse sangue de Jesus não só libertou da escravidão, como limpou. E por causa do sangue de Jesus que limpa, nós podemos estar santificados diante de Deus nessa qualidade de filhos. Então, a redenção e a adoção caminham juntos. Sem a redenção e o perdão dos nossos pecados, sem o sangue de Jesus, nós não poderíamos ser adotados como filho. E é isso que fala Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. E esse é um privilégio presente que nós temos agora, porque Deus derramou abundantemente sua graça sobre nós, e é isso que diz o versículo 8. Então, esse é o lado do privilégio. Agora, queridos, qual é o lado da responsabilidade? Logicamente, Deus, como qualquer pai, ele não estraga os filhos dele. Pelo contrário, Deus nos adotou como filhos para que a gente possa ser participante da santidade dele. Isso é o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 10, por exemplo. E aí o que a gente tem? Duas declarações de Paulo aqui nesse texto que são paralelas e que liga privilégio e responsabilidade. Qual é o privilégio? Versículo 5. Ele nos adotou como filhos. Poxa, ser partícipe da família de Deus é um grande privilégio. Agora, qual é a responsabilidade? Ele nos escolheu para sermos santos. Final do versículo 4. A escolha em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, se a gente desfruta de um relacionamento filial com Deus, nós também devemos imitá-lo como nosso Pai, para que a gente possa ter as características da família. E aí, lá em Efésios 5:1 vai dizer, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Todo filho que convive com o pai, pega as características do pai. E na medida em que a gente começa pela graça a poder conviver com Deus, tendo livre acesso a ele, a gente vai pegando as características dele. E a gente vai sendo transformado e crescendo em santidade. O pecado fica cada vez mais fora de nossa vida e as características de Deus vão crescendo cada vez mais através dos anos. Assim, a adoção como filhos e filhas traz um mais e um menos. Traz um ganho imenso, mas uma perda necessária. A gente ganha acesso a Deus como nosso Pai mediante a cruz, mas a gente também perde nossas máculas. E a partir da obra santificadora do Espírito Santo, isto continua através dos anos, até que a gente seja aperfeiçoado no céu para sempre com o Senhor. E a palavra que vai unir privilégio e responsabilidade da nossa adoção é a expressão no final do versículo 4, perante ele. O que quer dizer? Na presença dele. Quando a gente fica consciente de estarmos na presença do Santíssimo Deus, isso é, de um lado, um enorme privilégio, mas do outro lado, um desafio constante para agradar o Senhor, pela graça, mas nós temos que agradar ele através do nosso procedimento.
Fica aberto para a sua pergunta ou para o seu comentário, meu amado. Eu vi que o Giovanni colocou alguma coisa no chat aqui. É só uma resposta para a Thaís. Respondendo a Thaís, Deus... Eu errei um negócio ali. Deus não nos livra dos perigos do mundo, no caso do quem anda nas trevas. Mas tu corrige aí. Faltou a palavrinha ali. No caso, Deus não nos impede, ele deixa nós escolher o que queremos fazer, mas nos livra. Então, nós temos, Pita, a liberdade. Deus nos dá a liberdade. E dentro da nossa liberdade, nós precisamos buscar refúgio e segurança nele. E então, ele nos livra. Eu sempre gosto de dizer, e tem muita pessoa que diz, não é só eu, Deus é uma pessoa muito, assim, cavalheiro, né? Ele não força a gente, mas ele nos dá a liberdade. Ele dá todos os recursos. Junto com isso, a liberdade. E se nós o buscamos, em todo o recurso que há em Cristo, nós, então, nos libertamos e vencemos qualquer perigo, qualquer tentação. Mas isso o mundo não tem, né, João? Só quem está em Cristo. Isso, o mundo não. Porque o mundo não tem... É muito forte isso, mas é a verdade. O mundo não tem nem acesso a Deus. Como Deus, como Salvador, como Senhor. É preciso estar em Cristo. Deus escolheu formar uma família em Cristo. Quem está fora de Cristo não é filho, é criatura ainda. Deus quer que se torne filho, mas é preciso estar em Cristo. Então, a resposta para ela ali, quem não está em Cristo, Deus não livra do perigo. Quem está nas trevas. Ainda que ele possa livrar com a meta de salvar, né? Mas aquela libertação específica para os filhos, que, por exemplo, quantos de nós já não pensamos, puxa, quando eu estava fora de Cristo, eu fui liberto daquele acidente, daquela situação, eu poderia estar morto, e eu reconheço que as orações da minha mãe e do meu pai me sustentaram para que então eu tivesse a oportunidade de servir o Senhor. Mas isso é uma coisa geral. Agora, as questões específicas da batalha espiritual do dia a dia, isso é para filhos. Romanos 8:28 diz tudo, né? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem razão, meu amado irmão. Sabemos que Deus age para o bem de todas as coisas para aqueles que amam a Deus. É isso aí. De acordo com o seu propósito, né? João, sobre esse assunto... E o propósito dele está no 29. Sobre esse assunto que foi levantado aí de quem não está em Cristo, né? É sempre bom lembrar que mesmo que a pessoa não esteja em Cristo, né, Deus sempre está procurando trabalhar na vida de todos os seres humanos, mesmo que não sejam cristãos. Tem a história daquele cântico, eu não lembro o nome do cântico agora, do cara que naufragou, que ele era reticente ao evangelho. Não sei se tu lembra o nome da música. Tem a história dela guardada aqui, mas que ele naufragou e no naufrágio ele lembrou das palavras da mãe dele sobre Jesus. Ele acabou compondo um cântico, né? E acabou se convertendo, acabou aceitando Cristo. Então, Deus age de diversas formas, e pode ser que alguém que não esteja em Cristo passe por um momento tão difícil na vida, né? Alguém que Deus já está cercando, alguém que já tem algum conhecimento de Deus, ou seja, por um familiar, mãe, pai, etc., esteja resistindo a Deus, e que Deus use algum tipo, né? Aproveite alguma oportunidade para que essa pessoa caia em si e possa vir para ele, né? Isso, mas essa é uma bondade de Deus querendo conduzir para dar a oportunidade de ser um filho. Mas ele ainda não é um filho, ele é uma criatura. Nós vamos lembrar que Deus, como Criador, ele faz, por exemplo, Mateus 5:45, cair sol sobre maus, vir sol e chuva sobre justos e injustos. Mas isso é bênção como Criador. Agora, a bênção como Pai é só para aqueles que estão em Cristo. Bueno, amados. Mas muito bom. O Paulinho estava falando lá sobre o propósito de Deus, de Romanos 8:28. O propósito de Deus, Romanos 8:29, ele nos predestinou para que a gente seja como filho. Porque sendo como filho, a gente é como Deus. E o céu vai estar cheio de pessoas que são parecidas com Deus, né? Que foram resgatadas pelo Senhor. Muito bom. A Thaís fez outra pergunta e seria bom responder para ela. Quando Deus faz livramento das pessoas do mundo, não em Cristo, não na luz. Ela pergunta se essa pessoa está sendo escolhida por Deus
como na passagem que tu iniciou o assunto? Deixar para ti responder. Não, o escolhido ou o predestinado aqui refere-se àqueles que estão em Cristo. E Deus não vai escolher nenhuma pessoa de maneira arbitrária do mundo. Na verdade, como a gente começou as reflexões, Deus gostaria que toda a humanidade fosse salva. Mas ele fez uma escolha. Deus determinou: eu vou salvar todo mundo que aceitar o meu amor em Cristo. E aí, então, a pessoa, ela que vai, eu vou usar uma frase aqui, ela que vai escolher ser um escolhido ou não. Dependendo da liberdade que ela tem de aceitar Cristo ou não. Uma coisa é certa, né, Jô? Deus sabe de todos nós aí, quando nós estávamos no mundo, se nós iríamos aceitar ou não a Cristo. Ele sabe disso. Ele sabia, nós é que não sabíamos. É uma coisa difícil da gente pensar sobre soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. A gente não consegue encaixar, mas se a gente entendesse tudo também, a gente seria Deus, né? Dentro da nossa limitação, são reflexões boas a se fazer. Mas não tem dúvida que, apesar de Deus não fazer uma escolha arbitrária, escolhi o Giovanni para ser salvo e a Thaís para ser condenada. Deus não faz isso. A escolha foi em Cristo. Todos que quiserem Cristo vão ser salvos. Ainda assim, no final das contas, ele sabe quem vai estar salvo ou não. Mas não porque ele fez uma escolha arbitrária de condenar ou não condenar. Ok? Jô. Opa, Helena, contigo, minha amada. Um comentário breve, muito breve. Eu estou encantada com a aula, eu estou aqui radiante. E amém. Eu fiquei encantada com essa palavra, né? O privilégio e a responsabilidade. Eu tenho refletido muito todo o tempo sobre isso. Né? O privilégio que Deus me deu para mim, Helena, hoje fazer parte da igreja dele é um privilégio que, para mim, não tem preço. E eu fico pensando que as pessoas, a maioria, né, eles sabem do privilégio, né, que eles tiveram, né, mas a responsabilidade fica longe, né? As pessoas não estão querendo se responsabilizar, né, por aquele privilégio de ser santo, né, de tentar evitar o pecado o máximo que tu consegue entender, né? E eu tenho ouvido muitas coisas, pessoas falando que são cristãos e as atitudes fora do comum, né? O privilégio eles aceitam, a responsabilidade não. E eu tenho muito essa responsabilidade, sabe? Eu estou me esforçando muito, sabe? Eu estou aqui com a caneta na mão e vocês falam, eu estou anotando. O privilégio que eu tenho é grandioso mesmo. Mas era isso que eu queria falar. Ei, Jô, isso que a Helena está falando, tem um estudo específico, a fé que realmente Deus quer. Fé não é só acreditar em Deus, em Jesus, em tudo que ele fez. Fé é acreditar e obedecer aos seus mandamentos. Está lá em João 14, 21. Sim. Ô, Joel, Vini. E em tudo na Escritura... Opa, Vini, contigo? Oi, Helena. Muito legal isso aí que tu falou, Helena. Esse sentimento que tu tem, eu tive já esse sentimento aí. No momento eu estou voltando aí aos poucos, né? Mas isso que tu falou é muito legal, Helena. Legal mesmo. Vamos lá, Vini. Agora, estamos te esperando. Deixa eu explicar uma coisa incrível para vocês. A gente sempre vai... Quando a gente estuda um livro da Bíblia, ele destaca muito o caráter de Deus em um aspecto, às vezes a gente fica inclinado para olhar mais para o caráter de Deus, aí a gente estuda outro livro e destaca outra parte mais do caráter de Deus, de maneira que um cristão bíblico é um cristão equilibrado, porque ele consegue montar o quebra-cabeça todo que Deus vai montando nele, na verdade, né? E aí, quando a gente fala sobre ser santo e irrepreensível, a gente precisa pensar que, acima de tudo, isso não é mérito. Né? Porque a gente já pecou, a gente já deveria ser condenado. Então, Deus atribuiu a nós justiça e santidade. E 1 João 1,8, não há nenhum homem que, mesmo depois de se tornar cristão, viva e não peque. Se alguém diz que, sendo cristão, vive e não peque, já está pecando porque está mentindo, o que ele diz lá em 1 João 1,8 e 1,10. E aí, quando Deus olha para nós, ele nos vê como santos, porque ele não vê nossos pecados, mas ele vê o sangue de Cristo nos lavando. E aí, 1 Coríntios 1,30 vai dizer que em Cristo nós somos, nos atribuído justiça e santidade.
E isso acontece para que, 1 Coríntios 1:31, ninguém se glorie no homem, mas se glorie no Senhor. É ele que atribui justiça. Agora, do outro lado, nós não podemos, como Helena, desequilibrar. Poxa, tem esse privilégio todo e agora, porque Cristo me atribuiu santidade, vou viver de maneira pecaminosa, sem santidade, vou me largar nas cordas mesmo? Aí está errado também, porque essa santidade que Deus nos atribui, esse privilégio, deve então ser utilizada como combustível para, 1 Pedro 1,16, eu ser santo como ele é santo. E aí eu vou me levantar cada dia olhando para esse alto padrão. Puxa, pela graça hoje, eu posso ser como o Senhor é. E aí eu vou me esforçar para ser como ele é. E se eu cair? 1 João 1,9, levanta, confesse, levante para ser santo de novo. Bueno? Mateus 7:21, irmão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, isso mesmo, mas aquele que faz a vontade. Muito bom. Opa, meu irmão Delmar. Bem-vindo. Obrigado. Estamos... Uma dúvida. Se Deus, claro, a gente não é predestinado, Deus não predestina a pessoa, aí uns condenam, outros... Mas no caso de Judas, que traiu Cristo, ele teve todo aquele tempo com Judas e ele foi o escolhido para ser o traidor. Nesse caso, o que aconteceu que ele teve que ser o traidor de Cristo? Deus já sabia que ele ia ser. Sim. Então, o irmão Delmar traz à luz uma dessas dificuldades que a gente tem de pensar sobre soberania de Deus e livre-arbítrio humano. Então, Judas, ele teve toda a possibilidade de fazer o que é certo. Ele participou de coisas incríveis que nenhum de nós aqui pôde participar. Às vezes a gente não... Porque Judas ficou marcado de uma maneira muito negativa, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas o Judas, ele recebeu de Jesus treinamento pessoal e ele, como os outros apóstolos, também fez milagres, pregou o evangelho, aquela coisa toda que qualquer outro apóstolo fez. E aí, infelizmente, como o coração dele era assim muito materialista, ganancioso, o que ele estava pensando? Puxa, se esse Jesus aqui ele é o Messias, eu vou investir nele esses anos todos aqui, porque daqui a pouco ele vai derrubar Roma, e aí ele vai estabelecer o trono dele aqui na Terra, e eu vou ser um dos principais ministros, quer dizer, eu vou ser alguém muito importante. Quando ele viu que Jesus não ia assumir aquilo que ele estava imaginando que Jesus iria assumir, que o reino de Jesus era muito espiritual, poxa, investi 3 anos e eu não vou sair sem ganhar nada. E aí vendeu Jesus como um escravo por 30 moedas de prata. Mas o pai sempre fala muito disso em algumas ceias que ele dirigiu. Quando Jesus dá aquele pão na ceia molhado para Judas, ele está convidando Judas ao arrependimento. E a gente sempre olha muito para Judas. Judas traiu, de fato, vendendo Jesus. Mas o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, até jurando para Deus, diz o texto bíblico, ele jurou para Deus que não conhecia o Filho de Deus. Mas as duas diferenças, né? 2 Coríntios 7, 9 e 10, existe assim uma tristeza que traz pesar, que conduz ao remorso, e foi o que aconteceu com Judas. Ele ficou com tanto remorso que ele acabou se enforcando ao invés de uma tristeza que conduzisse ao Senhor. Já Pedro teve uma tristeza segundo Deus. Ele se arrependeu e se voltou para o Senhor. Se Judas quisesse se voltar para o Senhor, de fato, o Senhor iria aceitá-lo. Mas, infelizmente, ele tomou esse caminho aí da situação de se suicidar, né? Bueno? Perfeito, José. Deu para entender agora. Muito obrigado. São bons pontos. Não, são bons pontos. Era uma dúvida. Obrigado. Agora, eu não tenho todas as respostas para isso, para essas coisas, né? Vocês me abordam coisas que eu também penso, reflito, e aí nessas aulas a gente conversa sobre isso, mas a gente sempre tem muito mais coisas para explorar nessas coisas. Mas, de novo, se a gente entendesse tudo, a gente era Deus. E como o pai gosta de citar, Deuteronômio 29, 29 também, aquilo que é muito básico, mas também muito aprofundado na simplicidade do evangelho para nossa salvação, a gente entende, graças a Deus. Mas não significa que a gente tem que se jogar nas cordas, mas a gente pode, por causa do Espírito e da palavra, explorar
como Paulo vai dizer depois em Efésios 3:8, as insondáveis riquezas de Cristo estão à nossa disposição. Fala, Joãozinho, vamos ver se a gente consegue te escutar. Eu tenho um comentário aqui. Ó. Nessa carta demonstra que Paulo tinha em mente uma dimensão espiritual, emprega graça 12 vezes e paz 8 vezes, né, na qual ele estava valorizando que aquele povo ali tivesse uma dimensão espiritual além daquilo que eles imaginavam, né, que é a graça e o futuro do cristão, né? E eu vejo aqui esse comentário que você falou aí, quando Deus atrai nós para o reino, ele atrai nós através do Filho, né? Mas agora é como a gente está com fome. Se nós estamos com fome ou com sede, nós não vamos parar de pensar na água e na comida. E buscando o reino espiritual, nós temos que lembrar que Jesus foi atraído pelo Satanás com a glória dele do mundo. Mas Jesus não apresenta para nós a cidade e a morada que temos lá em cima preparada para nós, que é pela fé que nós temos que imaginar e crer e saber que hoje eu posso entrar para esse lugar e eu tenho que meditar se eu, dia a dia, se eu estou preparado para que essa boa obra ela está concluída em mim ou se eu tenho alguma dúvida. E é isso que Paulo bate aqui, para que a gente tenha consciência, a dimensão da graça e do poder da palavra de Deus em nós, se nós temos esse conceito, sabe, de bater o pé e falar para o mundo quem somos, para onde vamos, com toda segurança, pela fé, porque Jesus não mostra nada, o Satanás mostrou para ele, mas ele para nós não mostra nada. E nós somos baseados no amor e na paz e na graça dele, para que a gente continue cada vez mais fortalecido nisso, né? Amém. Amados, carta aos Efésios é uma carta onde Deus se predeterminou na eternidade para derramar abundantemente graça, amor, misericórdia, bondade sobre todos nós, tendo em vista a santidade. E o que nós precisamos fazer é utilizar de todos esses recursos de graça, amor, bondade e misericórdia para crescermos na direção de sermos como o Senhor é. Se Deus permitir, na semana que vem, a gente conversa mais um pouco sobre o restante do texto. E o que eu gostaria é de cantarmos esse hino que fala um pouco sobre do que a gente viu essa noite. É um hino novo, a gente canta ele hoje, canta no domingo de novo, e assim a gente vai aprendendo. Mas olha aqui, ó, Cristo satisfaz. A gente já tem tudo em Cristo, tá certo? Eu vou cantar então. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao ver-o em glória triunfal. Com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador,
agora estou contente, agora estou contente. Joãozinho, eu tinha te pedido para fazer a oração final, será que tu consegue agora? Acho que tá bom o teu áudio, acho que a gente consegue ouvir, né? Como é que tá agora? Pode ser? Pode ser. Tá. Oramos. Eterno Pai, Santo, Poderoso, amado Deus, muito obrigado, Senhor, por a tua igreja estar reunida mais uma vez, Pai, para ouvir e degustar essas palavras, e esse passado dos nossos irmãos lá, Pai, que nos dá grandes exemplos de nós estarmos cada vez mais estabelecidos e firmados, Pai, no teu amor, que é o teu Filho Santo e Poderoso, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, que nós venhamos a crescer cada vez mais nesse entendimento, Pai, para sermos fortalecidos e ninguém retroceder, mas sim para que venha cada um, Pai, nessa sala, estar mais convicto para onde vai e de quem é, Pai, porque somos teus, somos criaturas que o Senhor escolheu, separou, e aqui nós estamos, Pai, nessa luta de que a boa obra se complete em cada um de nós. Continue nos abençoando para que venhamos a ficar na tua palavra o mais coerente possível, abençoando esses irmãos que nos estão nos ajudando a entender esse ensinamento, e assim nós vamos dar continuidade, Pai, para que a tua igreja continue cada vez mais forte, fortalecida pelo amor, pela paz, pela graça, pela fé, que nós te amamos tanto, Senhor. Muito obrigado até aqui, continue com cada um de nós nos ajudando a ter uma boa noite de descanso e de paz, e assim venhamos a continuar a te glorificar, Pai. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amados, muito obrigado pela participação de todos, incrível essa noite. Deus possa ter enchido teu coração de alegria por causa do amor que há em Jesus, e vamos aproveitar disso tudo para o nosso crescimento. Boa noite a todos. Boa noite, amados. Boa noite, irmãos. Boa noite, amados. Boa noite. Obrigada pela Boa tua aula. Boa noite. Boa noite, Vânia. Muito bom. Boa noite a todos, irmãos. Boa Boa noite, noite, Dudu. Dudu. Boa noite, Dudu. Boa noite, Grace. noite. Alpira. Fica com Deus e que Deus Boa abençoe noite, a todos. Sônia. Deus abençoe. E aí, Boa Giovanni? noite. Tudo bom, PC? Graças a Deus. Grande Boa PC, que não é noite, o Faria. Patrícia. Boa noite, Cris. Vamos. Boa noite, Vini. Vini não, é o JP? Noite para todos. JP, tá Boa sumido? já? noite, Rô. Deus te Boa abençoe. noite. Amém. Ô, JP, a sorte, Isso a aí. sorte de vocês pararam de escalar o JP, ô, JPR. Ah, Giovanni. Eu acho que vocês não caem mais agora, JPR. Vamos descontrair um pouquinho. Eu Treinador preferia. Hein, Giovanni, eu preferia que tivesse Jean-Pierre no lugar do Douglas Costa. Ah, Jogou até o Bob Sim. tá Hein? difícil. Jogou até o Bob Sim ontem. Não, Boa, Bob Sim lembrança. no Boa, campo. tio. Hein, Bob Boa Sim noite, lá. irmão. Um abraço. boa noite, irmão Humberto. Boa noite, abençoe. Indomar. Boa Domar. noite, Humberto. Boa noite. Meu Deus. O Vini, quando o treinador descobriu, botou o Douglas Costa no banco machucado e o Jean-Pierre, o Grêmio começou a ganhar, começou a fazer ponto. Verdade, verdade. Vamos ver o que vai dar, né? É possível. O Douglas Costa entrou ontem, já deu um probleminha, mas aí, Não, Renato, eu recebi, eu vou te mandar um áudio, se eu não apaguei. Acho que recebeu, não? Quando o Vitinho fez o segundo gol, o auxiliar do treinador. Esse aí Tu eu recebeu? vi, esse aí eu vi. Ah, vou ter que tirar o Vitinho. Tira o Vitinho. Ia estragar com tudo, Vitinho. Tu viu essa aí, Josué? Não vi, não vi. Eu vou te mandar. Quando o Vitinho fez o segundo gol, o auxiliar assim, ó, tira o Vitinho de uma vez, é hora de tirar o Vitinho. Aí ele tirou o Vitinho e o Grêmio empatou. Mas o nosso treinador, ele é assim, as escolhas dele não fazem sentido, né? Pô, deixar o Douglas, Diego Souza com 1000 anos e 1000 quilos e o Borja no banco, não faz nenhum sentido isso aí. Aí tu botar o Bob Sim, deixar o Vija Sante, que é seleção paraguaia, aí tu põe o Bob Sim, não faz sentido. Então os caras teimam e aí caem porque teimam.
É aquela questão de Boa. liderança, motivação, né? Esse o Borja aí, ele demorou para chegar depois da seleção. Só que fica meio mascarado, né? O outro, mesma coisa, o Paraguai. Então, bom, eu não vou desmotivar o Josué, que está chegando cedo aqui no horário dele, e o PC chega atrasado, né? Então, vai ter um castigo. Mas Começa no banco. quer ver? Mas a motivação, Giovanni, a motivação para o clube do Grêmio era ter dispensado o Diego Souza no início do ano e o Jean-Pierre. É verdade. Isso aí é a verdadeira motivação. Não pode ficar. Se tu fica com um cara que não tem condições de produzir no elenco, ele acaba jogando. Aí ele afunda o clube quando ele joga. É um problema. Como diz o Guerrinha, se ele se fardar, ele é capaz de jogar. Esse é o problema. Pior, verdade. É um problema. Que bom te ver, Vini. E aí, PC? Oi. Você é tricolor gaúcho também, é isso? Não, é só o Josué e o Vini. Eu já estou sofrendo faz horas. Eu sou colorado. Também. Mas eu sou um colorado realista hoje. Hoje, como cristão, eu sou realista. Quando não era cristão, eu era fanático. Agora não. Agora eu sou realista. Não, eu faz tempo que eu nem futebol vejo. Eu sou tricolor aqui paulista também, mas eu estou com pena. Tu é São Paulino? Está numa fase crítica também, né? Tá ruim demais, né? Os tricolor tão ruim. Mas uma coisa que eu estou aprendendo, o PC, vendo no Brasil e também mais na Europa. O que faz um bom time hoje é questão financeira, primeira coisa, e a gestão administrativa na contratação dos jogadores e treinador. Tudo é um trabalho. E hoje, quem tem melhor trabalho em questão financeira é o Atlético, que contrata bem, o Flamengo contrata bem, e o Palmeiras. E o Grêmio tem dinheiro. O Grêmio tem dinheiro, só não soube contratar. Esse foi o problema do Grêmio. Não sabe contratar, né? Não soube contratar. Mas dinheiro... Pois é. Olha só o que aconteceu no início do ano, né? O Maicon se aposentou. O cara era top de linha como volante. Aí tentaram o Rafael Carioca. Não, tá muito caro. E aí tu vai lá nos Estados Unidos e pega o Thiago Burucutu Santos para botar de camisa 5 do Grêmio. O cara não joga coisíssima nenhuma. Fraquíssimo. Fazer um bom time, tu não pode economizar, né, João? Não pode economizar, tem que trazer não tem. Não tem. É por aí isso que caiu. Eu sou realista. O Inter é aquilo ali. Não tem dinheiro, é aquilo ali. Vocês ouviram o áudio do Paulo Paixão? Ouvi também, ouvi. Falou a verdade. Deu a real. Deu a real, só que infelizmente vazou, né? Falou a verdade. A tia Cleonice está aí na sala ainda? Tá aí. Tia, olha só, domingo eu vou ficar sem fome se o almoço não ficar pronto aquele horário, sabe, né? O meu repetiu 3 vezes, cara. Ele almoçou contigo, João, mãe? Ou tu almoçou com ele? É mal sem vergonha. Ele almoçou contigo, ou Vini? Tu almoçou com ela ou ela contigo? Eu almocei na casa deles. Ela almoçou aqui com nós. Tá, mas quem cozinhou? Tu, Vini? A Jéssica. A Jéssica. Quem é que fez o peixinho hoje pra ti? Foi tua mãe ou tu? Foi a mãe. Eu só sou nos espetos. Aí é só na hora do espeto, é comigo daí. Não, e o Mauro? Quando é que tu vai colocar o Mauro assar pra vocês aí? Assim, acho que quando o Grêmio voltar para a primeira divisão. Eu acho que não cai, Vini. Eu acho que não cai. Ele é colorado. O Mauro é. Giovanni, quando eu estiver aí no sul, eu quero experimentar esse churrasco de vocês aí, hein? Não, é um churrasco no espeto. Aqui é um churrasco que é forte. Não tem esse churrasco carioca na grelha, nem o paulista na grelha, e nem o uruguai de grelha. Aqui é espeto. Não, mas eu faço as linguiçinhas, a gente põe no espeto também, pode ficar tranquilo. Tá. Mas eu estou para visitar minha tia aí no... Abre o áudio, tia. Abre o áudio, mãe. O Vini é do espeto, mas eu acho que agora só espeto de guisado mesmo. Não, mas ele faz coisa boa, eu vejo, ele faz coisinha boa. O Vini sabe escolher. Quem compra a carne é tu sempre, Vini, ou é o Lu? É que a gente faz aquele 1 quilinho, cada um traz seu quilinho, né, Giovanni? Daí cada um... Geralmente, cada um compra o seu quilo, eu sempre chego com mas esse problema do quilinho
Se uma pessoa não sabe escolher, vem com uma carne de pescoço, aí é problema, né? É bom um comprar e ratear, né? No rachide. Aí, aquele espeto, tu sabe, né, Giovanni? Ele fica de cantinho, ele sabe, né? Eu mexo com a malinha, o espeto da diretoria. Só que ele só o assador que come. Isso aí mesmo. Feito, abraço para todos, então. Um abração. Meus irmãos, eu vou sair da academia. Boa noite. Boa noite. Deixa um abraço para a família PC, um abraço para o irmão Randall. Eu tenho conversado com ele. E essa pergunta aí não é uma pergunta, uma reflexão que eu fiz hoje aí nesse estudo, até meio. Muito bom. Eu vou passar para ele, eu vou estar amanhã. Quando der a oportunidade, eu vou passar. Não é uma pergunta, é uma reflexão minha, né? Pô, Satanás teve audiência com Deus, chega à presença de Deus, conhece todos os poderes de Deus. Que tamanha vaidade soberba que não é capaz de chegar se redimir. Se nós podemos nos redimirmos e pedir perdão e aceitar a Deus, como ele não pode, mas tudo bem, né? Tem homens que não vão, tem homens que não vão aceitar, mas homens não têm fé, né? O homem não viu Deus, não viu os poderes de Deus. É com fé, nós estamos com fé. Mas Satanás viu os poderes de Deus, vê os poderes de Deus e conhece os poderes de Deus, né? Mas aí, Giovanni, a gente pode encaixar isso aí que o irmão Delmar falou, e o Judas teve cara a cara com Jesus e viu Deus em carne, fazendo tudo que fez. Verdade. E aí, a humanidade no primeiro século, na presença do Rei dos Reis. Uma outra coisa também, Josué. Os apóstolos, os 12, fora os 11, no caso, só foram realmente compreender Jesus depois que ele ressuscitou. Eles viram os milagres, fizeram milagres naquela primeira missão deles lá, fizeram milagres, expulsaram demônios, e mesmo assim estavam achando que o poder de Jesus era na terra, que o reinado dele era aqui na terra, né? Só foram compreender quando receberam o Espírito Santo. Aliás, só quando receberam o Espírito Santo. Acho que séculos de tradição esperando um Messias como Davi, né? Que iria colocar o trono na terra, iria expulsar os romanos, e aí até cair a ficha. Dificuldade, né? Dificuldade, que nem a igreja depois, até entender que os gentios fazem parte do plano. Difícil, né? Século de tradição. E hoje nós temos essa diversidade de denominações, né? Quando é que as pessoas vão abrir os olhos, né? Eu não consigo ainda convencer o meu amigo Bagé da Assembleia. Ele diz que a Igreja de Cristo é uma denominação. Eu disse, Bagé, não. Mandei foto da igreja nossa, lá do prédio. Lá, ali, ó, é só um prédio, a gente se reúne. Não tem nem placa, tem nada. Hoje que muitos colocam a Igreja de Cristo. As pessoas ficarem assim, né? Hoje a gente entende, você está falando, as pessoas estiveram ali, né? Andaram com Jesus. Você falou né? Hoje é entendível, as pessoas querem as coisas acontecendo aqui, e isso que é complicado. Né? É o que nós estamos estudando em Efésios, né, Jô? As bênçãos celestiais, né? Eu estava ali vendo em 1 Pedro, né, onde Pedro diz, né, onde no tempo de Noé, né, foram apenas 8 salvos, né? E Noé foi lá e mandou o recado, né? Sim. O próprio Jesus disse, a porta é estreita, né? Por isso que eu citei Mateus 7 ali, ele diz, né? Entra pela porta estreita, né? Porque ampliar é a porta dos que estão aí. Né? Jô, depois tu conversa com a Pita, com a Thaís. Tá. Eu acho que ela não compreendeu bem essa questão de predestinação. Talvez ela acha que os que são batizados são escolhidos nominalmente por Deus. Ela talvez não tenha achado ainda, talvez não tenha compreendido, né? Tá. Fácil. E na próxima hora eu dou uma retomada nesse conceito também. Isso aí, Paulinho. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Hoje é quarta. Valeu, Giovanni. É sábado, se Deus permitir. Boa noite, Humberto. Vai amanhã na Tereza, irmã Tereza ou João? Não, eu não. Provavelmente a Cacá. Provavelmente a Cacá vai. Não sei qual horário. Ela vai solita. Ela não tem um horário específico ainda, né? Um horário que ela esteja bem, ela vai. Eu ia deixar só para as mulheres irem, né? Eu, no caso, não iria ir. Mas a Rosana me disse que tu iria junto. Porque eu ia pedir para a Marli ir com a Cacá. Não, porque a gente tem as crianças, né? E aí... Foi o que eu pensei. A Rosana disse, vai o Jô e a Cacá. Tá bom, se vai o Jô e a Cacá, as crianças também devem ir.
Então, aí eu assumi o compromisso de levar a Marli e levar a mãe. Já levar algumas coisinhas, então. Senão, a Marli poderia ir com o Cacá, para dar um sozinho. Sim. Então tá. A única coisa que a gente não sabe é o horário que ela vai. Que tem que estar bem para poder sair. É para estar lá até as 3 horas, que é o horário do café. Sim. A tia Mary pediu, e a dona do estabelecimento lá pediu para... E pode entrar um povão assim, quantos quiserem ir? No caso, é 3 visitas, mas no caso, eu vou visitar o Rubem, eu, a mãe e a Marli. O Rubem é aquele senhor que não recebe visita há 5 anos. Então, ele chorava, me falou várias vezes. Então, eu disse, Rubem, pode ficar tranquilo. Toda vez que o irmão vier aqui visitar a Irmã Teresa, eu avisei, ele também vai perguntar por ti. Fica tranquilo, tu senta na roda aí. Que legal. Sim. E ali é a primeira vez que eu visito um asilo, João. Conheço o asilo, tudo de vista, mas é a primeira vez que eu visito um asilo. E eu vi na Irmã Teresa, e também nos outros lá, são idosos que só estão esperando Deus chamar. Eles não podem sair dali, a Irmã Teresa não tem ninguém de familiares, é uma prisão com liberdade, bem dizendo. Eles têm liberdade para morar com os familiares, mas estão presos ali, né? É muito triste mesmo. Eu já pensei, e se na minha velhice, eu pensei assim, e se na minha velhice eu parasse num asilo, eu pensei assim, aí eu conversando com Deus, Senhor, me dá a mentalidade do apóstolo Paulo, eu estou aqui nesse asilo, não tem ninguém para me visitar, eu vou evangelho geral nesses velhinhos aqui, vão batizar todo mundo aí dentro. Mas aí tu tem que ir para o asilo com a tua expertise, teu conhecimento, né? Não com uma pessoa... Sim. Não pode ser uma pessoa como eles lá. Mas aí talvez ela, de repente, a Irmã Teresa voltar, ver os irmãos lá visitando, conversando, talvez possa, né? Sim. Aquilo que eu falei, está faltando só a minha iniciativa de visitar um asilo próximo aqui para ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia e talvez... Mas vamos ver. Tá, João? Um abração para ti. Valeu. O irmão Beto está por aí? Acho que ele deve estar em estudo. Eu acho que ele está em outra reunião. Ele entra em outra reunião. Então, Valeu. Tá, um abraço, abraço, queridos. Tchau, tchau.